Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Meu nome é Ivan Taveira, sou instrutor bíblico da Escola Bíblica Online e hoje vamos dar sequência ao estudo do primeiro módulo com o tema Salvação. Vamos juntos estudar sobre esse tema que tem sido mal compreendido por muitos cristãos sinceros e também não cristãos. Sabe, as pessoas hoje, tem muitas pessoas que vivem uma vida meio despreocupada, não está preocupado com a questão de salvação, não está nem aí. Por quê? Porque não compreende, não sabe nem porquê, né, desse tema, né? Outros pensam que a salvação ela tem algum custo, tem que fazer alguma coisa, né? Então é um tema muito importante que nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, pedindo a Tua direção, a Tua sabedoria, para que nós possamos compreender de fato esse plano tão maravilhoso que é o plano da salvação. Que o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra. Por Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Olha só, gente, as pessoas perguntam, salvação? Mas salvação do quê? Do que nós devemos ser salvos? Por que nós devemos ser salvos? Salvos do quê? Né? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. E olha que interessante, gente. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 ao 17, é dito o seguinte, olha. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse isso para o homem, gente. Depois de Deus ter criado tudo muito perfeito, tudo muito bom, né? Deus estabeleceu regras, sabe, para o homem, para o bem-estar do homem. Não só do homem, mas do universo, sabe? E olha que interessante. Deus diz para o homem, se você não me obedecer, você vai colher consequências disso, né? Bem, gente, para ilustrar isso, eu vou comparar uma lâmpada acesa. Se você está num lugar bem escuro, mas se você está próximo da lâmpada, você está desfrutando da luz. Mas se você for distanciando da lâmpada, quanto mais longe você vai da lâmpada, menos luz você vai tendo, até que a escuridão toma conta de você por completo e você se perde da luz, sabe? Deus, gente, Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Nós não temos vida em nós mesmos, sabe? Nós dependemos da fonte da vida. Nenhum ser criado tem vida em si mesmo. Todas as criaturas que Deus criou, gente, depende dele. Tudo que Deus fez, sabe, depende dele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Não existe outro, sabe? Não existe nenhum ser que tem vida em si mesmo, sabe? Por isso que só há um Deus, criador, mantenedor, né, de todas as coisas, provedor, sabe? Não há outro Deus, não tem outro Deus. Então, Deus criou. E nenhum ser criado tem em si vida própria, sabe? E o que acontece quando a gente decide se afastar da fonte da vida? Porque Deus é tão bom e tão amoroso que Ele nos concedeu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Porque Deus sendo amor, o amor, gente, não pode ser satisfeito com um ato de obrigação, sabe? Deus não nos fez robôs que nós não temos escolhas. Porque para amar é necessário que você escolha amar. Do contrário, não é amor. Do contrário, o quê? É uma obediência cega. E Deus, sendo amor, Ele não quer mais do que amor, né? E amor, para ser demonstrado, tem que ter o quê? Escolha. Então você pode escolher amar ou não. Aí sim você vai saber se você ama de verdade ou não, né? Então Deus dotou as suas criaturas todas de livre-arbítrio. Então o que acontece? Houve um ser no céu, que nós vamos estudar sobre esse tema depois, que ele escolheu se afastar da luz, se afastar da vida. Ele decidiu fazer suas próprias escolhas. E, consequentemente, quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, nós declaramos para Deus, olha, nós somos autossuficientes, nós não precisamos mais de você. E é um engano, gente, e é um erro, né? E esse erro foi cometido primeiramente no céu, com um ser chamado Lúcifer, né? Um anjo de Deus, um querubim, um anjo poderoso. Ele decidiu, então, ter sua própria escolha, né? Se desviando da escolha, né, que Deus havia dado para ele, né? De amar a Deus, né, de servir a Deus, mas ele não, eu vou fazer a minha própria vontade. Eu quero ser igual a Deus também. É um erro. Ele não poderia ser um Deus, porque ele é um ser criado, não tem vida própria em si mesmo. Nenhum anjo de Deus tem vida própria em si mesmo. Nenhum deles tem.
Todos dependem da vida que é Deus. Então, esse ser causou um estardalhaço no universo. E aqui na Terra também não foi diferente, né? Ele seduziu e enganou Eva, né? Nós sabemos a história, né? E, consequentemente, Adão comendo do fruto, desobedecendo a Deus aqui, né? Qual que é a ordem que Deus deu, né? Eu te dei todas as árvores. Você pode comer livremente todas as árvores. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás, sabe? A consequência. A morte, gente, é o contrário da vida. Se eu estou conectado com a vida, eu tenho vida. Se eu me desconectar da vida, eu morro. Simples assim. E aí o homem, né, decidiu fazer a sua própria escolha, como Satanás fez no céu a sua própria escolha. E aqui então ele cometeu essa tragédia, gente, que nos afetou. Olha que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha que interessante, gente. As pessoas dizem o seguinte: puxa vida, né? Adão fez lá e eu sou culpado disso. Nós somos filhos dele. Nós somos descendência de Adão, pós-pecado. O DNA do pecado, né? O pecado entrou no DNA do homem, sabe? A morte entrou no DNA do homem. Consequentemente, todos que vieram de Adão veio com esse DNA pecaminoso, veio com essa tendência pecaminosa. E consequência disso vem a morte. Não é terrível? A morte é uma coisa terrível, gente. Não foi plano de Deus, né? Não é que Deus queria para nós. Mas por causa da consequência da escolha do homem, de ser independente de Deus, nós sofremos essa consequência também da morte, né? Mas Deus, gente, antes de dar sentença para Adão e Eva, antes de dar a condenação, qual era a condição que eles teriam, né? Deus deu um plano de salvação, que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, gente, é o evangelho em miniatura. Foi dada a promessa que do Messias, do Filho de Deus, que viria da mulher, descendente da mulher, filho do homem, né? Que viria para arrumar essa bagunça que o homem fez, né? Então, foi dada aqui a promessa logo em Gênesis, antes mesmo do homem ser condenado, de Deus dar a sentença, né, para o homem e para a mulher, né? Deus deu essa promessa, gente. Isso aqui é glorioso. Nós vimos aqui o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, né? Isso é muito importante. E olha só que interessante, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo fala a consequência, né, de tudo isso. Olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque isso é Jesus nosso Senhor. Então olha só, o homem pecou. A condenação qual que é? A condenação é a morte. Mas nós temos a promessa do Messias. Nós temos a promessa da vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha só, gente. Então o salário do pecado é a morte, né? Nós vimos aí, a consequência do pecado é a morte. Mas o que é pecado? O que a Bíblia diz que é pecado? Então, quando você vai lá para 1 João, no capítulo 3, verso 4, o que a Bíblia nos diz? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra que eu falei para você, né? Deus estabeleceu regras, né? E é interessante notar, gente, que muitas pessoas não compreendem um tema muito importante, que é esse aqui, olha. Quais leis? Então, se pecado é a transgressão da lei, que lei? Que lei é essa? Bem, na Bíblia, gente, nós temos várias leis. Olha só que interessante. Lá em Mateus, no capítulo 19, versos 16 e 19, né? Você se depara com a história do jovem rico, né? O que diz lá, olha? Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Percebe, gente? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? É a pergunta do carcereiro também, lá de Filipos. O que eu faço para ser salvo? O que Jesus disse para o jovem? Olha só. Ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que o jovem disse para Jesus, né? Disse-lhe ele: Quais? Por que o jovem perguntou quais mandamentos? Por que ele perguntou isso? Porque na Bíblia, gente, nós temos diversas leis na Bíblia. E embora ela não tenha uma divisão assim clara, mas implicitamente nós podemos identificá-las. Por exemplo, nós temos as leis civis, que foi dada ao povo de Israel. As leis civis, gente, regia a vida em comunidade. Se um furtou o boi de um lá, o que ele deveria fazer com a pessoa que furtou, né? A pessoa que furtou, que foi pega em furto lá, em flagrante, deveria devolver 4 vezes mais o que furtou, né?
ir lá fazer um sacrifício também lá, né, para Deus lá, enfim. Tinha várias regras. Se a pessoa achasse algo perdido, o que ela deveria fazer, né? Se ela visse um boi de um vizinho ali, o que ela deveria fazer, né? Se uma pessoa matou um lá, né, e não foi com intenção, deveria fugir para uma cidade de refúgio. Enfim, essas são as leis civis, leis que regem a comunidade, sabe? Aqui no Brasil nós temos essas leis civis que regem o nosso país aqui, né? Essas leis são diferentes para vários países. As mesmas leis civis aqui do Brasil, muitas vezes não servem nas leis lá dos Estados Unidos, sabe? Então são leis civis, leis aplicadas para um povo específico, né? Temos também leis de saúde, isso é muito importante. A Bíblia apresenta a lei de saúde, por exemplo, se uma pessoa tivesse uma doença contagiosa, ela deveria ficar em quarentena, sabe? Ela apresenta isso. E olha que interessante, recentemente nós passamos por uma pandemia, né? Pandemia do Covid. As autoridades não sabiam o que fazer. O que fizeram então para que pudesse ter segurança? Quarentena. Percebe, gente? Quarentena. Então, as leis de saúde na Bíblia, muitas vezes, tem gente que diz assim, não precisa mais aguardar isso, não precisa ser mais observado. Não. Você vê que nos tempos atuais, foi uma medida eficaz que foi colocada. Por quê? Porque não sabia o que fazer, sabe? Na Bíblia, nas leis de saúde, tem, por exemplo, o tipo de animais que você pode comer, que você não pode comer. Isso aí é para o povo de Israel, o povo de Deus, né? Para o povo de hoje não, dos cristãos de hoje não. Será, gente? Será que aquela comida que fazia mal para o povo judeu não faz mal para nós também? Pense nisso, sabe? Então, são várias leis na Bíblia. Tem também as leis cerimoniais. O que são leis cerimoniais? São as leis que eram aplicadas às cerimônias do templo, né? As leis como o sacerdote deveria se vestir, como se portar dentro do templo, as regras de animais para ser sacrificados, enfim, tinha várias regras cerimoniais que eram apontadas para cerimônias, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E tinha, por fim, as leis morais de Deus. O que são leis morais, gente? É o código moral que tem a ver com a conduta do homem, sabe? Do interior do homem. Essa lei, gente, é a lei de Deus. Deus estabeleceu essa lei, né, como uma representação do seu próprio caráter, de um Deus justo, um Deus santo, um Deus de amor, sabe? E olha que interessante, essas leis são universais. Elas não têm a ver com apenas um país, ou uma regra, ou um povo. Não tem a ver só com o povo judeu. Ela é universal, ela é aplicada no mundo. Por exemplo, matar no Brasil é crime. Lá na China também. O Brasil é um país cristão, mas a China não é, né? Lá nos países muçulmanos, matar é crime. Eles não são cristãos, sabe? Adulterar também, eles não são cristãos. Então você percebe que são leis universais. Não é a lei dada a um povo, tá? Essa lei foi dada ao povo judeu. Não, são leis universais, tá? Isso a gente chama de lei moral, tá? E aqui o jovem perguntou para Jesus, que lei, né? Então Jesus pegou, já especificou claramente qual lei que o homem deveria guardar para ser salvo. Essa foi a pergunta do jovem. O que eu faço, né, para conseguir a vida eterna, né? Então Jesus disse para ele, olha, guarda os mandamentos. Então ele perguntou qual o mandamento. Aí Jesus já foi direto no mandamento que é o mandamento moral, as leis morais. Jesus disse, olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Percebe, gente? Hoje, muitas pessoas equivocadamente dizem que as leis de Deus foram abolidas. Não. Quando você estuda mais profundamente, você vai perceber que não. Jesus aqui citou para o jovem rico que ele deveria fazer o quê? Ter uma conduta moral adequada, sabe? Viver de acordo com as regras que Deus estabeleceu, né? Para o bem do homem, sabe? E aí, gente, você pergunta assim, mas Ivan, qual o mandamento que foi quebrado ali no Éden? Porque ele não desobedeceu a Deus, só desobedeceu a Deus? Sim, gente, mas que desobediência que Adão e Eva cometeram lá, gente? Quais são os mandamentos que eles quebraram, né? Mas Ivan, mas o mandamento não foi dado só no Monte Sinai? Você vai ver que não. Você vai ver que as leis de Deus são eternas, as leis morais de Deus são eternas. Olha só, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, né? Você vai ver todos os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, na Bíblia. E o primeiro mandamento está bem claro, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque não tem outro Deus, gente. Não há outro Deus criador, não há só um Deus que criou todas as coisas. As coisas criadas não têm vida em si mesmo. Nós dependemos de Deus. Então, quando a gente quer se colocar como Deus, né, nós mentimos a nós mesmos, né? E como nós colocamos também outros deuses diante de nós, também nós mentimos, porque só tem um Deus. E aí, você acha que Adão e Eva quebraram esse mandamento? Bem, se você for direitinho lá, quando a serpente seduziu Eva, o que aconteceu lá, gente? De fato, Eva estava no jardim andando, caminhando,
De repente ela ouve uma voz. Eva, é assim que Deus disse que você não deve comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só a astúcia, gente, do maligno. Eva se espantou, porque Eva olhou e viu uma serpente falando. Você já ouviu serpente falar, gente? Serpente não fala. Mas o que Eva concluiu? Olha, a serpente está na árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, a serpente está falando. Será que ela comeu do fruto? Ela está falando. A serpente está sabida. Olha só, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente estava lá. Sabe, gente, essa foi uma estratégia, sabe, eficaz do maligno, sabe? Porque se o diabo vai ali como um anjo, né? Como um anjo de luz ali, né? Eva poderia ficar, né, esperta. Não, peraí, não é assim não. Né? Mas olha só, uma serpente falando na árvore do conhecimento. Eva argumentou, não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos dessa e nem tocar nela. Olha só, já deu uma brecha para o diabo. Sabe? Deus não disse que não podia tocar na árvore, Deus falou que não era para comer. Mas então, a serpente estava na árvore. A serpente disse para a mulher, Eva, Deus mentiu para você. Olha só, gente. E Eva acreditou, por quê? Porque a serpente estava lá, não morria. Deus disse que morria, mas a serpente não morreu. Então você percebe como que a coisa é profunda? Não é uma coisa tão simples que nem as pessoas pensam. Não é um continho de fadas como as pessoas vão lá e vê. É muito mais profundo que isso. E aí, o que a serpente disse para a mulher? Deus sabe, Eva, que no dia que você comer dessa árvore aqui, você vai ser igual a Deus. Olha só, o mesmo sentimento que o diabo tinha de ser Deus, ele colocou também no coração de Eva, quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A partir do momento que Eva quis ser igual a Deus, ela quis ser independente de Deus, tendo a si próprio como Deus, sabe? Quebrando o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. O que mais aconteceu? A Bíblia diz que Eva cobiçou o fruto. Ela viu que o fruto era bonito e bom para dar entendimento. O que o mandamento nos diz? Não cobiçarás, sabe? E a Bíblia diz mais, que Eva foi e tomou do fruto. Aquele fruto não era dela, Deus havia dado todas as árvores do jardim, menos aquela. Então aquela não deveria pegar. Ela furtou. Sabe o que o mandamento diz? Não furtarás. Você percebe aqui, gente, uma sucessão de quebra dos mandamentos de Deus? Você percebe? Então pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante. Então Adão e Eva transgrediram a lei de Deus. Quando você vai profundamente nesse tema, você vê quantas leis eles quebraram. Todas as leis. Quebraram todas as leis de Deus. Sabe? Sendo autossuficientes. É isso que aconteceu, gente. Então, quais mandamentos foram quebrados? Todos. Adão e Eva quebrou todos. Ele quebra um, quebra todos. Percebe, gente? Então você vê aqui que a coisa não foi simplesmente um fruto que comeu, como muitas pessoas pensam por aí, não. Tá bom? E olha só, gente. As pessoas perguntam o seguinte: mas Ivan, as leis não foi dada no Monte Sinai? Existia lei antes do Sinai? Olha só, gente, vai lá em Gênesis capítulo 26, verso 5. O que diz lá? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu pergunto para você, Abraão foi antes ou depois de Moisés? Lógico que foi muito antes de Moisés. Muito antes de Moisés. E aqui Deus está declarando aqui que Abraão guardou as leis de Deus. Então, você percebe que já havia as leis de Deus antes do Sinai, né? As leis eram passadas oralmente, gente. As leis de Deus, né? Percebe? Então tem pessoas que não conseguem compreender isso. Pensam que as leis de Deus só passaram a existir a partir do Sinai. Não. Quando na verdade as leis de Deus, as leis morais, tá? São leis eternas de Deus. Percebe, gente? Bom, você percebe então que houve a instituição de um sacrifício. Essa é uma cerimônia. Era uma cerimônia que apontava para Jesus. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Por quê, gente? Porque o salário do pecado é a morte. Então, pecou, o que tem que fazer? Derramar sangue. O que deveria acontecer com Adão? Adão deveria morrer, porque não tem outro meio. Não existe outro meio. Olha só, gente. Aí você vê a graça. A graça de Deus estabelecida desde a fundação do mundo, gente. Aí tem gente que pensa o seguinte, que antigamente as pessoas eram salvas por obras. E que hoje nós estamos no período da graça, que nós somos salvos pela graça. Pelo contrário. Sempre foi pela graça. O que Adão fez para ser salvo? Simplesmente nada. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 13, verso 21, que Deus fez vestes de animais, peles de animais para Adão e Eva. Um cordeiro, gente, foi morto, como está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quem que é esse cordeiro que foi morto da fundação do mundo?
Aquele cordeirinho que foi morto lá, que foi estabelecido para que Adão tivesse uma pele, ali representa a justiça de Cristo, a graça de Cristo sobre Adão e Eva. A pele do animal que foi morto, gente, um sangue foi derramado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, houve o derramamento de sangue, né? O sangue de quem? De um cordeiro inocente. Ali pela graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus, né? Adão obteve a misericórdia de Cristo, as vestes da justiça de Cristo, simbolizada no quê? Simbolizada nas vestes de pele de animais. E você vai em Apocalipse capítulo 13, verso 8, o que você vai ver lá? Você vai ver justamente que um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse, gente? Cristo. Aquela promessa, sabe, do descendente da mulher, que eu disse para vocês, né? E Deus colocou inimizade entre a serpente, né? E entre a mulher, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Pois é isso aqui que você está vendo. A palavra tetelestai no grego, né, que Jesus disse na cruz do Calvário, né? Está consumado, sabe? Na cruz do Calvário, Deus derramou seu sangue em favor da humanidade caída, sabe? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o homem não queria morrer. O homem não queria morrer. E um cordeirinho era morto, sabe? Eles matavam aquele cordeiro na fé no cordeiro que haveria de vir, sabe? Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E o que aconteceu, então, quando Cristo morreu? Que diz lá em Mateus capítulo 27, verso 51, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aí tem muitas pessoas que têm um mau entendimento, uma má compreensão de que o que rasgou foi as leis de Deus, não precisa aguardar lei coisa nenhuma, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando o véu do santuário se rasgou, gente, de alto a baixo, veio do alto por quê? Porque não foi obra humana. Se fosse de baixo para cima, alguém poderia dizer assim, alguém rasgou. Mas não, o véu era muito alto. E o véu se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, foi uma obra de Deus, sabe? Dizendo o quê, gente? Que todos esses ritos, né, simbólicos, né, que era o cordeiro, por exemplo, né, que era um símbolo, era um rito. Aquelas leis cerimoniais, lembra que eu falei para você das leis cerimoniais, né, que tinha a ver com as cerimônias, né? Aquelas leis apontavam para Jesus, para o cordeiro que havia de vir. E quando o cordeiro veio, como João Batista disse, né? Quando João Batista viu Jesus, que ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeirinhos não tiravam o pecado das pessoas. Quem verdadeiramente tira o pecado das pessoas é Cristo. Então, aqueles cordeiros eram sombras de Cristo, apontavam para Jesus. Mas isso não tem nada a ver com as leis morais, tá? Isso tem a ver com as leis cerimoniais, com as cerimônias. Tanto que o véu se rasgou, dando o quê? Encerrando o templo aqui. O templo, a função do tabernáculo aqui na terra, a função do santuário aqui na terra, não precisou mais, né? Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, né? Então, olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 ao 17, que as pessoas muitas vezes entendem errado, né? Quando lê Colossenses. Vou ler para vocês, olha. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então as pessoas pegam isso aqui e já diz o seguinte, as leis de Deus foram abolidas, não precisa guardar coisa nenhuma, que foi cravada na cruz. Né? Mas o que foi cravado na cruz? Né? Foi realmente os 10 mandamentos, as leis morais de Deus, ou foi as leis cerimoniais? Né? Quando você vai lá em Hebreus capítulo 9, você vai entender, a gente lê no verso 1 ao 3, do 8 ao 9, do 11 ao 12, você vai entender. Olha só, vou ler para vocês aqui, olha. Ora, também o primeiro, que primeiro? O primeiro aqui, lá em Hebreus está falando do santuário, tá? Do tabernáculo terrestre, tá? Aqui está sendo falado do santuário na terra, né? Então, ora, também o primeiro, né? O primeiro santuário, o primeiro tabernáculo, que é o Salomão ali, né? Que tinha lá, né? No tempo dos apóstolos ali, né? No tempo de Jesus ali, né? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, percebe? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é,
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, percebe que em Hebreus fica muito mais claro quando você compara, né, o que está lá em Colossenses com o que Paulo diz em Hebreu. Porque o mesmo que escreveu Colossenses, gente, que foi o apóstolo Paulo, também escreveu o livro de Hebreus. Então ele está dizendo o seguinte, que essas leis cerimoniais, né, que apontavam para o templo, né, eram sombras. Né? Essas ordenanças, né, que tinha ali eram ordenanças ritualísticas, né, que apontavam para o verdadeiro Messias. Aí você diz assim, mas Ivan, mas aqui fala de sábado, o sábado não está na lei de Deus? Opa, sim, o sábado está na lei de Deus. Mas será que Paulo está se referindo ao sábado da lei de Deus ou os sábados cerimoniais? Sábados cerimoniais, Ivan? E tem sábados cerimoniais? Sim. Olha só, vamos lá para Levíticos. Levíticos capítulo 23. Lá fala das festas, dessas festas solenes, né? Dessas cerimônias. São cerimônias judaicas, né? São cerimônias que Deus deu para o povo, que eram sombras de Cristo, que aquelas cerimônias todas apontavam para Jesus. Por exemplo, Jesus é a nossa Páscoa, né? Então, havia também lá o dia da expiação, que está lá em Levítico capítulo 23. E eu quero mostrar para você um sábado que não é o sábado que está na lei de Deus. Não é o sábado do sétimo dia. É o sábado cerimonial, tá? Que tem gente que não entende isso. Quando você vai lá para Levítico 23, logo no verso 3, Deus fala do sábado da lei dele. Olha só, Levítico 23, verso 3, olha. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas, quer dizer, o sábado de Deus. É o sábado que está na lei. Sabe? Deus separou esse dia, que é o sétimo dia da semana. Esse aqui Deus disse, olha, esse é meu sábado. É o sábado de Deus. Agora quando você vai lá para o verso 26 em diante, que diz lá, olha. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Que nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Não é o sábado de Deus, mas o sábado do povo. Que sábado que é esse? É o 10º dia do sétimo mês. Não é o dia sétimo da semana, não é o sétimo dia da semana, gente. Percebe? Era uma festa fixa e era chamada de sábados. Então, quando você começa a compreender que existe as leis cerimoniais e as leis morais, quando você faz uma distinção disso, você percebe. Ah, Ivan, mas a Bíblia não tem distinção, não. Ó, gente, não está ali assim, olha, essa aqui é lei moral, essa aqui. Mas, implicitamente, se você começar a estudar, você vai perceber que tem diferença nas leis. Tem diferença, tem gente que não consegue entender isso. Por isso que muitas pessoas cometem equívoco. Então, quando você compara a palavra de Deus com a palavra de Deus mesmo, você vai crescendo, você vai entendendo mais sobre isso. Percebe, gente? Olha só que diz lá para nós em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que interessante, a salvação, será que ela é para algumas pessoas predestinadas? Né? Outra coisa importante que muita gente não entende. Existe uma doutrina chamada doutrina calvinista, que é dos seguidores de Calvino, de João Calvino, foi um dos reformadores. E qual que é a doutrina de João Calvino, nesse aspecto da salvação? Ele acredita na predestinação, que as pessoas são predestinadas, umas para ser salvas e outras para se perderem. Não adianta fazer nada. Se você for predestinado, pronto, acabou, você está predestinado. Sabe? Se você vai se salvar, você pode ir para a balada, você pode fazer o que você quiser, que você está predestinado para a salvação. E se você está predestinado para se perder, não importa se você vai para a igreja, se você ora, se você busca a Deus, você chora, não, você vai se perder, pronto, acabou. Percebe, gente? Uma doutrina totalmente equivocada. E logo nesse verso aqui, de João 3,16, nós podemos perceber claramente que essa doutrina é um erro. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou só os predestinados? Não. Deus não amou só os predestinados. Deus amou a todos. Quando fala o mundo, fala todo mundo. Sabe? O bonzinho, o ruinzinho. Porque não tem ninguém bom, na verdade. Todo é pecador. Todos merecemos a morte. Todos nós estamos debaixo da condenação da lei. Porque nós transgredimos a lei de Deus. E o salário do pecado, que é a transgressão da lei, é a morte. Sabe? Então, o que acontece? Deus amou o mundo. Não foi só os predestinados. Né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, olha que interessante. Todos vão ser salvos? Não. Agora nós vemos aqui, olha. Para que todo aquele que nele crê. Olha que interessante, gente. Aqui,
não se refere a uma pessoa, uma elite que vai crer, mas todo que crê. Então, aqui você vê o livre-arbítrio. O mundo todo, o mundo tem possibilidade de ser salvo. Mas para ser salvo precisa o quê? Precisa crer. Todo mundo crê? Não, mas esse não crê porque ele não quer? Ou porque Deus predestinou para não crer? Não, gente. Porque é escolha. Todo aquele que nele crê. Então, qualquer um, não só os predestinados, qualquer um que crê, sabe, que buscar, será salvo, gente. Né? Não morra, mas tenha vida eterna. Então, tá vendo outro tema importante, né, que é essa questão de salvação que muitas pessoas não compreendem? Então é necessário, gente, nós estamos firmados na palavra de Deus para que a gente não caia em erro, tá bom? Em erros doutrinários, doutrinas de homens, tá? De homens. E aí, interessante, outra questão, né? Ué, mas eu sou salvo pela graça. E as obras? Como que fica, né? Então, eu preciso de guardar a lei? Mas a lei não foi abolida? Não, nós vimos que a lei não foi abolida coisa nenhuma. O que foi abolido na cruz foi as leis cerimoniais, aquelas leis que apontavam para Jesus, que eram sombras de Cristo. Mas as leis morais de Deus, que são universais, estão aí até hoje. Sabe? Que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, olha. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não há nada que eu possa fazer para ser salvo, para que Deus fique me devendo salvação. Sabe? Porque se eu fizer alguma coisa para ser salvo, se eu fizer algum tipo de obra, ainda que eu guarde toda a lei, ainda que eu guarde, eu vou guardar toda a lei, Deus está me devendo. Acontece que eu não tenho condição de guardar a lei, sabe por quê? Porque eu já sou transgressor da lei. Eu já sou condenado pela lei. Porque antes de conhecer Jesus, o meu salário era a morte. Eu já estava condenado à morte. Por quê? Porque eu já era transgressor. Então, eu não tenho como ser um transgressor fazer algo, guardar a lei para que eu possa ser salvo. Lembra do jovem rico? O jovem chegou para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Deus falou assim: guarda os mandamentos. Ele falou: quais, né? Nós já estamos sobre isso, quais, né? Deus falou assim: os 10 mandamentos. Aí o que o jovem disse para Jesus? Eu guardo isso desde a minha meninice. Desde quando eu era criança eu guardo isso. Aí Deus disse assim: você guarda mesmo? Vamos ver se você guarda. Vamos ver isso. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. O que aconteceu com o jovem? Saiu triste. Por quê? Porque estava pegado às riquezas. Ele disse que guardava o mandamento, mas não guardava. Por quê? Primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ele colocou a riqueza antes de Deus. Então a riqueza era um Deus para ele. Percebe? Já quebrou o mandamento. Então nenhum de nós, gente, temos condições de guardar mandamento. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós já somos pecadores. Nós já somos transgressores da lei. A nossa sentença já estava dada. O salário do nosso pecado é a morte. Nós já tínhamos a morte certa para nós. Agora, quando a gente crê no sacrifício de Cristo Jesus, é diferente. Por quê? Porque acontece isso, olha. Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque quando a gente crê em Cristo Jesus, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Porque, primeiramente, para você crer em Jesus, você tem que ter o quê? A humildade suficiente de reconhecer que você é um condenado, um pecador, sabe? Um pecador, sabe? Que merece a morte. E aí você vai a Jesus com humildade: Senhor Jesus, eu pequei, eu mereço morrer, mas eu não quero morrer, Senhor Jesus. Dá-me a tua salvação, Senhor Jesus. Aí você começa a acreditar o quê? No sacrifício de Cristo. Aí você não anula a lei. A fé não anula a lei. Pelo contrário, a fé estabelece. A fé te mostra que você realmente transgrediu a lei, que a lei ela te acusa. Quando você está debaixo da lei, gente, você está debaixo da maldição dela. E o que é estar debaixo da lei? É estar debaixo da condenação dela. Então, se você não transgrediu a lei, você está de boa. Mas se você transgrediu, você cai debaixo da maldição. Se a lei diz: não adulterarás, você não está adulterando, você não está na maldição. Porque você não está adulterando. Agora, se você adulterar, o que acontece? Você cai na maldição da lei, na condenação da lei, na morte. Morte eterna. Né? E todos nós caímos debaixo da condenação da lei. Todos nós estávamos debaixo da condenação da lei. Percebe? Mas Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu amor, por sua graça, nos transporta agora. Quando a gente crê no sacrifício dele, a gente aceita o sacrifício dele, o que acontece? O sangue dele é dado em meu lugar. A morte dele é a minha morte. Agora ele me leva com ele. E agora com Cristo, o que acontece? Eu sou uma nova criatura. Né? Paulo diz aqui em Romanos capítulo 7, verso 7, olha: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, gente, eu digo para vocês uma coisa: tem gente que diz assim, né, a lei foi abolida. Foi abolida mesmo? Então o pecado não tem mais pecado, porque se a lei for abolida, não precisa mais. Então eu posso cobiçar, porque a lei não me acusa mais, não tem mais lei. Percebe que é um equívoco, gente. Então nós temos que ter muita sabedoria nessa questão, porque uma vez que nós somos salvos, gente, nós não somos salvos por obras. Mas uma vez que nós somos salvos, nós passamos agora a ter obras. Olha que Tiago diz lá, capítulo 1, verso 25, olha:
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então olha que interessante, uma vez que nós agora entendemos, conhecemos, agora nós vamos ser obedientes, sabe? Nós vamos nos esforçar, a nossa parte é essa, fazendo nosso esforço. Mas não para ser salvo, mas porque estamos salvos em Cristo Jesus. Agora nós temos que obedecer, andar com Cristo Jesus, né? Olha o que diz lá Tiago capítulo 2, verso 10, olha. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Percebe? Então se eu estou em Cristo Jesus, mas eu escorrego, o que acontece comigo de novo? Eu caio na condenação da lei. Eu caio debaixo da maldição da lei de novo. Percebe? E se eu quebrar um mandamento, eu quebro todos. Todos. Percebe, gente? Isso é muito profundo. Tem gente que não consegue compreender isso. Olha só, aqui diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, gente. Nós estamos terminando. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, eu digo a vocês, busquem a salvação que só vem pela graça em Cristo Jesus. Não adianta você querer fazer obras, porque obras não vão te salvar. Você só pode ser salvo por um. Só há um em que nós possamos alcançar a salvação. Não há outro nome dado no céu e na terra sobre o que nós possamos alcançar a salvação, a não ser em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é em nome dele que eu faço um apelo para você. Permaneça nele, creia nele, e assim você vai ter esperança. Você não vai ter apenas uma vida boa nessa terra com perseguição, porque nós vamos ser perseguidos. Mas você vai ter uma vida boa aqui, de paz, de tranquilidade, de coração tranquilo, sabe? E ainda a esperança da vida eterna. Que privilégio, gente. E por que você jogar isso fora por causa de uma casca de banana, de um pecadinho qualquer? Então, meu apelo para você hoje é: busca o Senhor enquanto se pode achar, sabe? E abandone a vida pecaminosa e venha. Venha para o reino da glória, o reino da luz, que é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. Um grande abraço do seu amigo Ivan.